Quem vai palestrar, o palestrante, ele é doutor em teologia pela Faculdade Zeste, lá de São Leopoldo, é mestre em História Social pela Universidade Federal do Amazonas, desde 2016, possui bacharelado em Ciências Teológicas pela Faculdade Boas Novas, licenciatura plena em História e especialização em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Newton Lins, é membro do GT Mundos do Trabalho, aqui do Amazonas, associado à ANPU, Associação Nacional de Professores Universitários de História. E também é membro pesquisador da RELEP, Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. Tem desenvolvido pesquisas no campo da história social, imprensa amazonense, movimentos sociais da Amazônia e no campo da teologia histórica, patrística, reforma protestante, cosmovisão cristã, pentecostalismos e imprensa pentecostal. Atualmente é diretor acadêmico da Faculdade Boas Novas e coordenador dos cursos de Teologia e Ciências da Religião na mesma instituição, aqui na Faculdade Boas Novas. E palestrante, que eu já chamo aqui, é o professor doutor Daniel Lima. Pode vir. Professor Daniel, que a partir de agora está com a palavra. Muito obrigado, professor Belmiro. Para nós, mais uma vez, é motivo de alegria e satisfação estarmos participando de mais um evento do nosso curso de teologia, do nosso curso de Ciências da Religião. Gostaria de cumprimentar, na pessoa do professor Belmiro e do professor Fanuel, todos os professores aqui presentes, coordenadores de curso também, nossos estudantes, nossos alunos, alunas do curso de Teologia, Ciência da Religião e também de Pedagogia, né? Fico muito agradecido pela presença também do curso de Pedagogia. Pessoal, essa é uma palestra que ela, como vocês já viram aí o título, ela se anuncia em 3 partes: a cruz, Constantino e os cristianismos. Então, o que essas três partes têm em comum? Memórias da fé e do poder. Esse poder está entre aspas. Vocês já podem ver aí na própria projeção. Porque, ora, falaremos de um poder que é um poder espiritual, é um poder que a igreja, a história do cristianismo, especialmente alguns movimentos mais carismáticos, não abrem mão de afirmar que existe um poder espiritual na obra do Espírito Santo, na vida daqueles que creem, mas ao mesmo tempo esse poder, ele também se refere a outro tipo de poder, que é o poder humano. O poder do qual Platão, lá em Atenas, na Grécia, 400 anos antes de Cristo, numa obra chamada Política, ele estabeleceu ali, ou seja, a sua investigação, que é a vida da polis, a vida que se faz na cidade, entre homens. Então, esse poder, ele precisa de imediato, eu gostaria de iniciar a palestra explicando por que esse aspas, tá? Então, vamos iniciar a palestra aqui, lendo primeiramente um versículo bíblico, que está lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 9. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Está lá em Provérbios 10, versículo 9. E uma outra citação que eu uso para iniciar a palestra é de Agostinho de Hipona, conhecido também na academia e também pelo cristianismo católico como Santo Agostinho. Ele disse o seguinte: o presente do passado é a memória, o presente do presente é a visão, e o presente do futuro é a espera. Em outras palavras, se nós pudéssemos explicar essa frase tão filosófica, tudo é presente. Tudo é presente. Basta
está com fôlego nos pulmões, vivo, né? Raciocinando, porque você é responsável pelo seu tempo, presente, passado e futuro. Agostinho foi um filósofo da história, um filósofo do tempo, por assim dizer, e ele estava filosofando sobre isso. Então, essa palestra tem como objetivo a reflexão sobre a pergunta proposta por Martyn Lloyd-Jones, nas palestras que ele fez em 1968, na Inglaterra, na catedral, ou na capela de Westminster, numa conferência chamada Os Puritanos, e ele fez uma pergunta àquela altura do campeonato, da vida humana, da sociedade, do mundo do século XX, 1968, um mundo que já tinha acabado de experimentar a Segunda Guerra. Ele faz uma pergunta para a igreja: podemos aprender da história? Então é com base nesse mesmo espírito, nesse mesmo comportamento, que eu inicio minha palestra para vocês que estão aqui essa noite. Será que nós podemos aprender da história? Então, o que nós propomos para responder essa pergunta? Primeiro, analisar a obra de Jesus sob a representação da cruz, em seu tempo e seu espaço, por meio das fontes do Evangelho. A seguir, analisar o impacto de Constantino como grande fundador do cristianismo, sob a ótica do poder e do triunfo da religião cristã. E, por último, analisar como subproduto de Constantino os cristianismos produzidos no fluxo da história, especialmente na tensão entre guerras. Aí eu estou falando da Primeira e Segunda Guerra Mundial no século XX. A tensão entre guerras da fé do reino com o poder político do século XX. Então é basicamente isso, eu desenhei, não sei se ficou muito bom aí para vocês entenderem o que eu acabei de ler. E ali no último bloquinho é o que o historiador Justo Gonzalez denomina na sua metodologia historiográfica chamar o período que nós estamos vivendo como a era inconclusa. É a era inconclusa que a gente precisa estar atento a interpretar a vida, o tempo, o passado, o presente e o futuro. Jesus, tendo um contexto de espaço, a igreja primitiva, a igreja ali nessa dimensão da Palestina, geograficamente falando, a igreja antiga, que a partir de 313, com um documento que eu vou mostrar aqui, inicia então o seu processo de institucionalização, e os cristianismos, isso é uma expressão que a gente denomina lá no pentecostalismos, que se aplica também aos cristianismos pela sua multiplicidade. Então eu peguei aqui o primeiro momento e dei o título de A Cruz de Jesus de Nazaré. Esse rosto aí não chama um pouco a sua atenção? É, inclusive, para quem não sabe, o último rosto publicado recentemente, agora em 2021, por um artista que utilizou inteligência artificial com base em diversas informações, Fanuel, para construir a imagem do rosto de Jesus. E nós somos muito pegados à questão da imagética, então eu acho que começar olhando para Jesus é importante. Mesmo que o diabo, de repente, passe por aqui hoje. Bem, então, em tópicos aqui, nós vamos avaliar o símbolo da desgraça, que é a cruz, e algumas frases que são, para mim, emblemáticas da obra de Jesus. Por exemplo, tome a sua cruz. Não será assim entre vós. E também o poder da eclésia. Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui, que Jesus, é uma afirmação, é uma assertiva, Jesus foi punido, torturado e morto pelo Estado romano. A dimensão da qual eu estarei todo o tempo fazendo análise aqui, não é uma análise hermenêutica, exegética de alguns textos, eu não farei isso, não é a minha, mas sim o plano formativo histórico dos textos de Jesus. Então, sobre o Jesus histórico, sobre o homem que viveu aqui e que nós cristãos acreditamos que ele é Deus. Então, ele foi dentro desse plano terreno
do qual algum autor também falou, esmagado pela dimensão do tempo e do espaço, punido, torturado e morto pelo Estado romano. E a representação disso está na cruz, o símbolo de vergonha pública para aquela época, que era uma sentença de morte para prisioneiros, para assassinos, para toda a pior espécie de gente da época, o Império Romano. Havia um grande debate dentro do próprio direito romano para que isso fosse abolido, mas demorou muito tempo ainda na Antiguidade. A crucificação era algo muito comum. Vocês terem uma ideia, no ano 72 depois de Cristo, 2 anos depois da queda de Jerusalém, foram crucificados mais de 70 mil escravos que eram da revolta de Espartacos, muito conhecida a história. Então imagina esse tipo de crucificação pública, 70 mil pessoas sendo crucificadas ao ar livre. Jesus Cristo foi crucificado assim, por um crime que ele não cometeu. Jesus de Nazaré, rei dos judeus, estava escrito na placa dessa cruz, em hebraico, em latim e em grego. O que significa isso em linhas gerais, para início de conversa? De que aquela declaração, existe toda uma conversa ali dos líderes judeus que não queriam que aquela placa estivesse lá, mas em suma, ao fim e ao cabo, isso significa que ele foi declarado rei no idioma da religião, foi declarado rei no idioma político e foi declarado rei no idioma da cultura. Jesus, dessa forma e de modo muito irônico e contraditório, morto como um rei. Quer dizer, não se crucificavam reis. Reis eram entronizados. Mas é para você ter a ideia, a noção, a dimensão da vergonha pública da qual Jesus passou. E um texto que a gente começa a refletir na Bíblia, vocês trouxeram a Bíblia aí hoje? Vamos ler a Bíblia aqui no início, viu? Está na mão, né, a Bíblia? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. É claro que o contexto dessa conversa é importante a gente saber, porque alguém ali, Tiago, João, está, e em outra versão, a mãe deles, pedindo para que, afinal de contas, já tinha algum tempo que os discípulos estavam andando e tinham abandonado o seu trabalho para seguir Jesus, e eles não tinham, então, uma previdência, né? Vamos ficar assim, diante de tudo que faziam. Então, era um pedido muito justo. E toda a relação com o mestre era nessa dimensão de que ele poderia libertar Israel daquele jugo opressor do Estado romano ali. Então, de modo muito inteligente, ou a mãe de João e Tiago, ou o próprio Tiago e João, pediram para sentar uma à direita e outra à esquerda de Jesus. Então, para surpresa deles, Jesus falou: olha, a mecânica do meu reino não é essa. É comum entre os governantes eles terem o melhor espaço, o melhor lugar, as melhores honras. Não é verdade? Aí a coisa é forte, né? Como a gente diz. Ouvir na cara, não será assim entre vocês. Então esse é o primeiro momento que eu considero que a obra de Jesus poderia fracassar, Erivaldo. Porque, quer dizer, por que eu vou gastar 3 anos e meio da minha vida se eu não vou ter nada em troca? É uma lógica um pouco capitalista, muito atual, sem anacronismo, mas tem todo sentido até mesmo para aquela época. Para quem queria se libertar daquele jugo opressor, porque a opressão também era econômica. Então, eu não vou esquecer de que eu quero ter alguma garantia. E isso foi uma ducha, ou um balde de água fria na cabeça daqueles discípulos. Mais à frente, nós temos um outro episódio que eu prefiro ler o texto primeiro. Eu mudei aqui a minha estratégia de apresentação. Sobre o poder da eclésia. Eu queria focar naquele texto de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 15. Então, eu vou pegar aqui para a gente ler o texto bíblico, que diz assim, a partir do versículo 13, Jesus começa um diálogo com seus discípulos, perguntando quem que o povo dizia que ele era. E algumas respostas vêm, João Batista, Elias, Jeremias, enfim, alguma personalidade própria da religião, ou da história do judaísmo. Essa é uma representação, ele era um homem forte, poderoso. E Jesus pergunta para os discípulos: e vocês,
quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro, preste atenção, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão ou não prevalecerão contra ela. Dá uma pausa. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é uma palavra chamada eclésia, no final da conversa. Nós não vamos focar aqui em quem Jesus é, mas sim o efeito do que a resposta de Pedro trouxe na resposta de Jesus. Pedro, a nossa interpretação, a interpretação que eu acredito ser mais viável é de que a declaração de Pedro é a pedra. E qual foi a declaração de Pedro? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Sobre esta declaração eu estabeleceria a minha igreja. Então não é Pedro, ok? Enfim, não é a pessoa de Pedro, e nem tampouco, na minha interpretação, poderá ser outra coisa. Ou uma instituição, ou um organismo, ou um papado, por assim dizer. Mas a declaração de Pedro parece ser a interpretação mais razoável, para que o foco seja Jesus e não Pedro. Mas é possível que Pedro e os discípulos, rapaz, o Pedro acertou, né? Porque que resposta extraordinária Pedro deu, porque ele foi elogiado por Jesus. Olha, você acertou. E não foi de ti mesmo, foi uma coisa sobrenatural, além de ti, que te deu a capacidade de responder corretamente. Então, sobre esta declaração, eu estabelecerei a minha igreja de tal modo que as portas do inferno, aí vem, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a palavra eclésia, primeiro ponto, ela, naquele contexto formativo, não significa um templo, não significa um prédio, ou uma instituição religiosa, nem muito menos o sinédrio, ou qualquer coisa, ou uma sinagoga, ou qualquer coisa que pudesse representar algo religioso. Mas a resposta de Jesus foi no sentido de que essa palavra representava algo político. Daí porque aqueles discípulos pudessem, em algum momento, professor Belmiro, pensar, rapaz, o homem está com poder mesmo, e daqui a pouquinho ele dá um golpe nesse estado e a gente consegue livrar Roma, livrar Israel desse cativeiro. É perfeitamente possível pensar assim, porque a eclésia era uma palavra que já existia há muito tempo, desde lá da Grécia Antiga, que significa assembleia de pessoas preparadas para servir, e para servir bem a polis. E a polis aqui não é um culto que se faz no domingo ou à terça-feira. A polis é educação, é saúde, é segurança, é infraestrutura, é tudo aquilo que diz respeito à vida dos seres humanos. Então é como se Jesus estivesse anunciando que o reino dele ia tocar todas essas dimensões. Mas Jesus estava virando para um grupo de pessoas que a maioria era ignorante, profissões muito simples. Primeira coisa é que essa palavra ela tinha um sentido político, do poder, que eu expliquei ainda agora. Logo depois, ele faz uma declaração que é mais ainda poderosa, e muitas vezes nós vemos essa declaração ser dita sempre nos púlpitos das igrejas. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a percepção que temos quando ouvimos é de que o inferno está querendo destruir a igreja. A percepção que nós temos é que o inferno vai vir e a igreja vai ser destruída. E está errado. É exatamente o contrário. Não é um termo necessariamente passivo, por isso que eu coloquei aqui no meu slide. Não é necessariamente um termo passivo, mas é um termo ativo. Porque naquela época as cidades eram fortificadas, muito fortificadas, e a única maneira de invadir uma cidade era por meio das portas, que eram muito bem bloqueadas, né, com muitos ferros. Então, o inferno é dessa forma interpretado como essa cidade fortificada, da qual detém muitos prisioneiros, ou as almas estariam ali, vamos pensar assim. E quem vai invadir, sob a declaração de Pedro, tu és Cristo, Filho de Deus vivo, é a igreja que invade e explode as portas do inferno. Pode dar glória a Deus aí, irmão. Deu glória a Deus aqui, que coisa linda, né? Quer dizer, não é a igreja que está no movimento de arrombo, ou de destruição daquilo que é mal. Aqui, no caso, o inferno que está prendendo almas, vidas. E não o contrário. Então, mas isso só vai acontecer se a igreja estiver edificada sobre qual declaração?
tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É possível que haja uma outra igreja que não tenha essa declaração como base? Sim. Vai bater, vai ser toque-toque na porta do inferno. O diabo não vai sentir nem cócegas. Então, tudo depende da interpretação original, lá atrás. E sobre esta pedra, sobre esta declaração verdadeira, as portas do inferno, por mais poderosas que sejam, não vão resistir à igreja. A igreja vai avançar. Bum! Entendeu por que não pode existir esse tipo de fragilidade mental e emocional de que, meu Deus, se eu não fizer alguma coisa, o diabo vai me destruir? É mais ou menos isso que às vezes a gente vê, a psicologia de alguns cristãos, assim, amedrontados com o mal. Não precisa citar, mas vamos citar um texto bíblico que a gente fala muito, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas a percepção aqui é essa, de que Jesus está falando de algo poderosíssimo que será irresistível. E essa coisa chama-se igreja, eclésia. Esse grupo de pessoas que vai ter influência poderosa para destruir o mal. Estou fazendo uma aplicação agora. Não se trata de uma instituição que vai destruir o diabo, necessariamente, ou diretamente, mas o mal. Aquilo que é ruim. Então, só pode ser um grupo de pessoas, de uma assembleia que ele está chamando. Só que, tornemos ao texto bíblico. A pedra, que é chamada de Pedro, repreende Jesus 5 segundos, não, professor Belmiro, 5 versículos depois. Eu que queria falar 5 segundos. Olha o que acontece logo depois. Jesus adverte os discípulos e diz o seguinte: não contem isso para ninguém, não contem que eu sou o Cristo. E Cristo aqui é uma palavra que, na tradução, ou no hebraico significa o Messias, ou no grego, o Cristo, ungido. Ele é ungido. Olha essa conotação, o ungido aqui, Cristo. Tu és o Cristo, tu és o ungido. Então, toda a relação que se tem no consciente coletivo de Israel é de que o ungido é aquele que governa. Presta atenção como isso pode estar acontecendo na cabeça dos discípulos. Cara, ele é ungido mesmo, ele está preparado para reinar. Só que Jesus vira do nada, ele poderia muito bem, nessa hora, Fanuel, virar assim, então vamos lá, vamos reunir aqui para a gente organizar a eclésia. Ele diz o seguinte: começou então Jesus a explicar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e que ele fosse morto, que ele seria morto. Outra antítese. Como assim? Ele acaba de ser declarado ungido, quer dizer, poderoso, o ungido, aquele sujeito que está capaz ou capacitado de reinar. Como assim vai morrer? Sabe quem aparece em cena de novo? Pedro. E Pedro diz: chama Jesus à parte e repreende Jesus, a pedra. E diz a ele: isso nunca vai te acontecer. Isso nunca te acontecerá, mestre. A resposta de Jesus imediatamente a Pedro é: para trás de mim, Satanás. Arreda, Satanás. Por isso que eu queria ler aqui, ó. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Quem está lendo assim, sem parar, fala assim, agora ele foi chamado de pedra, deu uma resposta brilhante: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora ele está sendo chamado de Satanás. Jesus pode ter dado uma variada aí, né? Confundiu as coisas. Nada do que Jesus fez foi incoerente. Precisa a gente interpretar o que está acontecendo. Pedro, ao ouvir aquilo que Jesus falou sobre ele ir para Jerusalém, ser entregue na mão dos líderes, presta atenção nisso. Existiam 3 poderes, mas cultural, como eu falei ainda agora, o político e o religioso. Mas a relação entre a política e a religião era visceral. Ela se retroalimentava. O templo de Jerusalém abrigava toda essa relação. Roma deixava os judeus viverem a sua religião. Havia carregamentos, como se fossem carros fortes, para você entender, monetários, de fortunas que o judaísmo mandava para Jerusalém. Quem era que dava essa proteção policial? Roma. E esse dinheiro ia para onde? Para dentro do templo. Então, o Sinédrio era uma espécie de Supremo Tribunal Federal de Israel. E era muito bem alimentado na sua relação com o poder romano. Quando Jesus vira para os discípulos
que o templo não vai ficar pedra sobre pedra, ou aliás, que não ficará pedra sobre pedra, é um desestímulo total, porque os discípulos esperavam que Jesus, olha essas pedras, olha esse mármore, Jesus não faz isso. É todo o tempo na antítese do poder, todo o tempo na antítese do poder, a antítese do poder. Então Pedro tem mais um momento de travamento, e diz assim, como assim? Eu acabo de dizer que tu és ungido, tu me elogias na frente das pessoas, e tu vai para Jerusalém, a capital do poder, para morrer? Em outras palavras, é como se Pedro estivesse dizendo assim, não, Jesus, vamos sentar com o pessoal lá, os líderes da religião judaica, eles têm poder, eles têm relação profunda com Roma, e a gente pode fazer uma relação aí de poder para estabelecer o teu reino, a tua liderança, sim ou não, pessoal? Então Pedro, nós não vamos focar na morte, Pedro está pensando nas coisas dos homens. Por isso que o texto diz, tu és pedra de tropeço, tu não cogita das coisas de Deus, e sim da dos... Tu não está pensando pelo poder de Deus, está pensando no poder humano, Pedro. É como se Pedro estivesse preparado para ser um primeiro-ministro, depois dessa resposta extraordinária. Mas espera aí, Jesus falar para ele, arreda Satanás, necessariamente, e as pessoas às vezes, já vi alguém falar assim, olha, Jesus chamou Pedro de Satanás. Presta atenção, Satanás significa adversário. Naquela palavra que Jesus diz que vai fazer isso, e o Pedro vem e diz que não vai, ele se torna, nesse momento, adversário da obra de Deus. Satanás. Ele foi diabólico, ele dividiu. Jesus estava sendo simbólico, ele estava unindo as pessoas. Mas Pedro estava sendo diabólico, diablos. No espanhol, duas falas, dividir, separar. Então, tirando essa questão do demônio do texto, percebe? É claro que Jesus está repreendendo o comportamento do adversário, que diz para ele que ele não ia morrer. Outra versão lá em Marcos, ele repreende Jesus à parte. Imagina como é que deve ter sido isso, Pedro repreendendo Jesus. Que história é essa, rapaz? Tu vai morrer? Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando aqui. Tudo isso por causa da cruz. Logo depois dessa resposta, o mesmo texto, no versículo 24, o versículo seguinte, Jesus vira para os seus discípulos e diz, se alguém quiser me seguir, ou seja, se alguém quiser entrar nesse projeto de reino que eu estou querendo dizer, que é antitético, que é a antítese de tudo que vocês estão imaginando, tem que tomar a sua cruz e vocês me seguirem. Outra ducha de água fria. Lá em João 6,66, aconteceu a mesma coisa, já tinha mais de 70. Eles viraram para Jesus e falaram assim, quem poderá suportar esse discurso? E foram embora. Jesus vira para os 12 e diz, vocês vão agora também? É como se Jesus tivesse, alguns autores dizem isso, pronto para começar tudo de novo. Chamar outros 12. Mas o reino dele é inabalável nesse sentido. Não existe intenção ou cogitação humana que tire o reino de Deus do lugar. Ele é eterno. Então essa é a primeira parte da palestra. Vamos para a segunda. Dá vontade de ficar só nesse texto aqui, até 10 horas, mas vamos para a segunda parte. Que a gente tem tempo. 300 anos depois da obra de Jesus, ou por quase 300 anos, sistematicamente, o Estado que matou Jesus, o Estado romano que crucifica Jesus e que o mata, vai matar milhares de cristãos, por 10 grandes perseguições terríveis. Primeiro em Roma, Nero, é a mais conhecida, todo mundo lembra, vai para os filmes e tal. É uma perseguição muito local, ela acontece em Roma, estão ali no contexto Pedro e Paulo, beleza. Depois dali, história da igreja. Mas quem foi aqui aluno de história da igreja aí? Do professor Fanuel, por exemplo? Do professor Daniel. Então você consegue estudar pelos documentos. E a pergunta de hoje é a seguinte, como que esses documentos chegaram até nós? Porque o Estado romano está perseguindo os cristãos como uma religião ilícita. No latim significa uma religião ilegal. Ela não tinha permissão para existir.
E a partir, né, professor Fanuel, ali da 9ª ou 10ª perseguição de Décio Diocleciano, a perseguição é estatal. Vai para o Senado, as coisas são aprovadas sistematicamente para que os líderes dos cristãos no mundo todo fossem não mortos, mas que eles se tornassem apóstatas. A ideia não era produzir mártires, porque por 300 anos os líderes estavam percebendo que matá-los só fazia com que a igreja crescesse. Era algo incrível. Tertuliano de Cartago, um grande advogado da igreja, chegou a dizer que bem tu farás, ó imperador, se cessares a degolação, mas saiba tu, porém, que se não fizerdes, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Tu é doida? Olha só o que o cara falou, meu amigo. Que argumentação, Erivaldo. Um juiz deve ter tremido na hora assim, né? Falando do Erivaldo, que é nosso amigo advogado, e sabe bem esse campo da lei. Quer dizer, o cara afrontou e disse, se não parar de matar, o sangue vai fazer nascer mais crente do que você imagina. E foi exatamente o que aconteceu. Era algo incrível, não parava de crescer. Toda essa sistematização de perseguição, ela vai acabando à medida que Roma vai se deteriorando. O próprio poder, havia uma pergunta muito perspicaz nessa época, que poderá um império durar para sempre? Então Roma vivia nessa tensão. E eu vou traçar alguns pontos aqui de Constantino, que é aquele do qual, na abertura, também é a versão do rosto de Constantino. Fanuel, você já tinha visto Constantino? Está aí, Constantino. O Grande. É o imperador que vai dar o primeiro passo em direção a uma relação com o cristianismo. E eu coloquei aqui sinais de Milão. Sinais de Milão. Milão é uma cidade da Itália, e em 313 Constantino está marchando de volta para Roma, porque ele tinha, e aí vem a nossa tela inicial, que você tem aí na sua pasta, aquela tela de Constantino está perdendo a batalha, e isso é relato de Eusébio de Cesareia, o historiador de Constantino, e ele teria visto na cruz, ele teria visto no céu uma cruz, e ouvido, vence nisto, ou seja, por esta cruz tu vencerás. Pronto, ele virou o jogo. Ele destruiu, protegeu as fronteiras de Roma, na parte mais instável, e ele chegou como um dos Césares da tetrarquia romana. Para ele se tornar imperador, foi um passo. Mas no caminho, ele para em Milão, profundamente ainda abalado pela revelação que ele tivera do céu, o imperador, e escreve um tratado que é sui generis na história. Nem antes e nem depois, até a modernidade, existiu um tratado ou um edito como esse. O que dizia o edito? Dizia, em 2 pontos, uma página só. Se você pegar, você lê o que ele está dizendo. Mas, em primeiro lugar, acabou a perseguição, acabou todo o império agora é permitido qualquer culto. Todas as religiões são livres para exercer o seu culto. Por isso que eu falei que isso, na antiguidade, é sui generis. Então, Constantino diz, vocês podem, o império inteiro, seguir o Deus que vocês quiserem. Segunda parte, segura aí. Aos cristãos, Constantino inicia um processo de reparação, ou de compensação, de indenização de tudo o que aconteceu por quase 300 anos. Interessantíssimo. Porque ele faz uma busca, dar acesso aos líderes cristãos, a todos os fóruns de justiça, para ter acesso aos processos crimes, às atas dos mártires, tudo que pudesse, para reconstruir essa história, por isso que você sabe dela, é por isso que ali na livraria tem a Eusébio de Cesareia, a História Eclesiástica, o livro mais antigo de história da igreja, foi publicado no 4º século. E aí, meu amigo, nesse momento ele começa uma política de reparação, mas ainda continua sendo politeísta e tudo mais, mas ele, enfim, a poeira vai sentando. E Eusébio de Cesareia, o Fanuel, Justo Gonzalez é que chama isso de triunfo final. Porque imagina as prisões, as pedreiras, aquela torrente humana de gente
com o olho furado, gente aleijada, né? Gente sem perna, porque tinham sofrido perseguição, não tinham morrido. E agora essas pessoas vão ter dignidade, vão ser cidadãos romanos. Benção ou não é benção aí? Todo mundo concordou, olha aí, tá vendo? É claro, é justo. Sim, é justo. Foi o que aconteceu. E foi para além disso. 13 anos, 12 anos depois, se reuniu o Concílio de Nicéia, aonde o Estado romano agora não apenas passa a reparar os erros do passado, do próprio império, mas gerir sobre assuntos eclesiásticos. Constantino se autodenominava bispo dos bispos. Ele era um grande analfabeto teológico, mas ele se denominava assim. E ai de quem falasse alguma coisa. Todos os bispos da época foram, dessa forma, cooptados pelo poder de Constantino. Não se davam conta que, à medida que o tempo passava, porque eles não passaram a ter apenas a sua dignidade restabelecida, eles passaram também a receber salário. O Estado começou a pagar. E o Estado começou a entender que os melhores funcionários públicos deveriam ser contratados da face da terra ou do império. Eram quem? Os cristãos. E era testemunho sério. Os próprios pais da igreja diziam, olha, se você contratar os cristãos para a máquina administrativa do império, você não tem ideia do quanto o império vai florescer. E era testemunho, padrão daquela época, que o cristão era ético em seus lugares de trabalho. Tudo que ele fazia era com ética, era com moral, ele não desviava dinheiro. Igual hoje, né, pessoal? Não? Tá, então vamos voltar lá para o século IV. Tudo bem. Vamos para o século IV. Então, isso era verdade mesmo. Havia professor Fanuel, um padrão ético que todos testemunhavam sobre quem eles eram. O modo como eles trabalhavam, porque eles entenderam que a eclésia se referia a um poder silencioso que existia na padaria, que existia na oficina, que existia, entendeu? No mercado, em qualquer lugar. O reino da potestas que Jesus teria dito. Esse era o poder. E dessa forma, Constantino passou a ingerir, dessa forma, até mesmo na forma, no conteúdo e no governo da igreja. Passou a determinar o que era as doutrinas as quais, ironicamente, nós cremos hoje, como a Trindade, por exemplo, foi protegida por Constantino com o aparato policial. Quem falasse mal da Trindade seria preso. E nessa hora a gente começa a lembrar da primeira cruz, do primeiro tempo que eu estou falando aqui, né, pessoal? Será que era isso que Jesus realmente queria? Não responda agora, calma, né? O governo da igreja também. Quando eu falo forma e conteúdo, é muito importante vocês entenderem que a alma romana, Fanuel, está sendo transmigrada de todo o panteão politeísta para o Deus cristão, para os templos que ele vai construir, muitos suntuosos templos em todo o império. Tem um relato, inclusive, eu acho muito curioso, vocês podem ir atrás, pesquisar, o momento da inauguração do templo de Cesareia, que Constantino está com toda a pompa real e os bispos sentados tendo o seu templo inaugurado. Constantino vai dar isenção ao clero, não haverá imposto para o clero. Constantino vai publicar um edito de que o dia do culto é o domingo. Esse é o dia do culto, ainda bem que hoje a gente nem vai para a igreja dia de domingo, mas aconteceu lá no século IV, viu, pessoal? É ele que determina. Mas lá na tradição judaico-cristã se entendia que o domingo era o dia da ressurreição, beleza? Mas também antes, lá pelas sombras do Antigo Testamento, se entendia que Deus tem algum dia? Esse é o dia que o Senhor fez. Então é nesse dia que eu vou me alegrar.
todo dia é dia do Senhor. Só para vocês terem uma ideia como as coisas vão mudando e criando forma, vestimenta, pompa. Esse é o cristianismo, por isso que eu tive a liberdade de afirmar no início de que ele é o fundador do cristianismo. Na minha opinião, eu sou um pesquisador, eu estou falando a partir de uma pesquisa que eu faço há 17 anos, Jesus não é o fundador do cristianismo, definitivamente. Eu tentei dissociá-lo. Aliás, para alguns, dissociar Jesus do cristianismo é fundamental para que ele não perca a fé. Então, fica aí a tese. 67 anos depois, para eu encerrar Constantino, eu acho que vai dar tempo. 67 anos depois, Constantino já tinha morrido, um novo imperador já reinava no império inteiro, chamado Teodósio, o Grande. Preste atenção nisso, especialmente o pessoal das ciências da religião que estão aqui hoje. Que hoje nós temos um debate sobre essa relação com o espaço público, né, e tal, o Estado laico. Preste atenção nisso aqui, preste atenção nisso aqui. Lembra que eu falei que em 313, Constantino publica um edito que é sui generis, nunca existiu nem antes e nem depois na história, só agora, na modernidade, depois das repúblicas. Pois bem, 67 anos depois, Teodósio publica um novo edito que vai exatamente dissolver o que o edito de Milão dizia. Primeira coisa que esse edito de edito de Constantinopla, isso foi um erro aqui da tela, é edito de Tessalônica, tá bom? Edito de Tessalônica, melhor corrigir ao vivo, né? Edito de Tessalônica, o que significa? Esse edito agora diz o seguinte: todas as religiões do império estão proibidas de existir, sob pena do Estado e do castigo divino. Olha só onde nós chegamos 67 anos depois. Eu vou ler um trecho para vocês. Olha lá. De conformidade com a doutrina dos apóstolos e o ensino do Evangelho, creiamos, pois, na única divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em igual majestade e em Trindade Santa. Ou seja, ele afirma o quê? O que foi feito em Nicéia, 325. A linguagem é doutrinária, professor Bebeira, é religiosa, o edito do Estado, falando que tem que acreditar na Trindade. Autorizamos, então, aqueles que creem nisso, autorizamos aos seguidores desta lei a tomarem o título de cristãos católicos. Agora, todo mundo que nascia ia ser cristão. E aqui não é o catolicismo romano, necessariamente. Eu também tenho uma outra tese de que nós não estamos aí no período de igreja institucionalizada enquanto catolicismo romano. Nós estamos numa preparação para isso. Na minha opinião, professor Fanuel, o catolicismo, de fato, institucional só existe depois que Roma cai. Enfim, é um debate. E é 476 depois de Cristo. Mas nesse momento, há um processo de institucionalização. E o imperador está dizendo que agora todo mundo que acredita nisso tem que ser chamado de cristão católico. E vem a seguir. Referentemente aos outros que julgamos loucos e cheios de tolices, queremos que sejam estigmatizados com o nome ignominioso de hereges e que não se atrevam a dar a seus conventículos o nome de assembleias, eclésia. Ninguém pode professar outra religião, nem muito menos chamar de assembleia. Estes sofrerão, em primeiro lugar, o castigo da divina condenação e, em segundo lugar, a punição de nossa autoridade, de acordo com a vontade do céu, decida infligir-lhes. Nesse momento, pesquise lá, a partir de 380, o que acontece no mundo. O cristianismo agora é o cristianismo da espada. Aliás, muitos cristãos têm uma obra muito linda, que virou filme, chamado Alexandria, Ágora, que mostra o edito sendo lido na frente da biblioteca de Alexandria, Erivaldo. E eles não sabiam de onde saiu tanto cristão, que eles viram assim, uma multidão, dizendo aleluia, aleluia, cada um com a perna manca na mão.
para destruir todos os pagãos. Foi muita morte. Agora nós vamos nos vingar. 300 anos sofrendo na mão de vocês. Agora vocês vão ver que o Deus verdadeiro vai matar vocês. Era assim a pegada. E os judeus também mataram, muitos cristãos mataram judeus e pagãos, por assim dizer, pagãos que não era cristão, não acreditava nisso aqui. E começa então um período de dominação cristã. Esse edito é a vitória da cruz. E nós temos 2 exemplos para a gente fechar o segundo tempo da palestra. 2 exemplos que significam muito para quem está fazendo a leitura da palestra, da pergunta: podemos aprender da história? Eusébio e Ambrósio. Eusébio de Cesareia é bispo de Cesareia. Por muito pouco não foi morto numa das perseguições. É provável que ele tenha ficado aleijado. E ele foi, além de bispo, teólogo, historiador da igreja. Foi ele que foi, professora Carla, aquele que entrou nos fóruns de Roma e acessou todos os processos crimes da época para fazer um levantamento historiográfico, documental da história de 300 anos. Se não fosse pelo Eusébio, nós não teríamos nada dos 300 anos. Talvez a religião cristã fosse tratada como uma religião pequena de mistério de Roma e não teria tanta influência. Ele disse, professor Fanuel, no momento da inauguração do templo de Cesareia: se olho para o Oriente, se olho para o Ocidente, se olho por toda a terra e até se olho para o céu, sempre e em qualquer lugar eu vejo o bem-aventurado Constantino dirigindo o mesmo império. Estava grato ou bajulando? O que vocês acham? Não responde. Há uma tese de que isso aqui é excesso de gratidão. Mas há quem acha que ele estava bajulando o Constantino. Recebia um salário lá pelos 30, 40 mil por mês, então, né? No mesmo período, agora de Teodósio, no século IV, aconteceu o seguinte. Olha aqui para mim. Um pederasta, é assim que diz a versão lá do documento, foi pego numa prática homossexual. Foi preso lá na cidade de Tessalônica. Nesse período, o povo, cerca de 7 mil pessoas, foram para a rua protestar para que aquele homem fosse solto. O procônsul da cadeia, da região, não admitiu soltá-lo, porque já havia uma lei cristã que proibia a pederastia, proibia o homossexualismo. Até porque a ideia é um emparelhamento do Estado pelas leis cristãs, pelas leis morais do cristianismo. Ainda bem que hoje não existe isso, essa coisa lá do passado, graças a Deus a gente não sofre com esse tipo de coisa. Mas lá no século IV acontecia isso. E aquele chefe da região ali, o procônsul, não admitiu abrir a cadeia para aquele homem que tinha cometido esse crime. Os 7 mil, ou uma revolta, né? Desculpa, os 7 mil, uma revolta se desencadeou na cidade, de tal modo que eles mataram soldados romanos, inclusive o procônsul. Chegou nos ouvidos do Teodósio, que mandou matar os 7 mil da cidade. 7 mil. Mas o bispo Ambrósio tinha dito que não era para fazer isso. Depois dessa morte, parece a história do Antigo Testamento, né? Incrível. Nós estamos no tempo da graça. Não tem a ver com o Antigo Testamento. O Ambrósio avisou que não era para fazer isso. O Teodósio, o imperador, foi lá, mandou matar 7 mil pessoas e marcha para Milão. Milão de novo em cena. E quer entrar na igreja para participar da Santa Ceia. E agora, pastor? Pastor Almir? Pastor Luiz Costa? Dá o vinho e o pão para esse imperador sanguinário?
olha o que o Ambrósio fez. E a imagem é representativa, viu? Essa imagem é famosa na história. Vejo que, por desgraça, ó imperador, não medes a gravidade do fato sanguinário ordenado por ti. Retira-te. Um homem como tu, manchado de pecado, com as mãos banhadas em sangue de injustiça, é indigno até que te arrependas de entrar nesse recinto sagrado e de participar da ceia. E barrou a entrada do imperador, amigos. Ainda bem que hoje também acontece isso. Pastores, profetas que são capazes de apontar o dedo e dizer o pecado do imperador, do governador, do presidente, do prefeito, de qualquer autoridade. Porque nós estamos falando aqui, não é anacronismo, é a relação dos dois poderes que eu expliquei no início da aula. Isso é muito comum, antigamente, acontecer. Esses homens que estão ao redor, teve uma disciplina no mestrado que eu fiz na área de arte e interpretação da cultura, representações, que explicava cada detalhe da imagem. Então, os generais do Teodósio estão fulminando de raiva. E há um complô para matarem o bispo, só por causa desse desrespeito, porque foi na frente de todo mundo. Sabe o que o imperador fez? Foi para o palácio morrendo de medo do bispo. Passou 60 dias sem sair, só por causa dessa repreensão. Eu ainda acredito nisso. Mas outros foram mortos. O Ambrósio escapou. O Ambrósio é pai de Agostinho de Hipona, gente. Olha o poder que esse cara tinha. Ele estava dentro da instituição, das maiores igrejas da Europa, e barrou a entrada do imperador por causa de um gravíssimo pecado na esfera pública. E isso é importante a gente refletir sobre as tipologias, são memórias da história, são memórias da fé. Aqui não se trata necessariamente de defender não é algo exclusivo e excludente. Eu não estou aqui defendendo Ambrósio em detrimento de Eusébio, ou vice-versa. Mas a gente precisa aprender da história. E por último, pessoal, vamos falar sobre os cristianismos do século XX. Olha, até agora eu realmente só fiz a introdução da palestra. Tudo bem para vocês? Não, né? Tudo bem, já vou adiantar. Mas vou tentar ser breve nessa parte. Por quê? Porque depois que o Império Romano cai, em 476, tudo que se seguiu na história da humanidade foi repleto dessa tensão entre igreja e Estado. De 476, olha lá, até 1789, que ano é esse? Revolução Francesa, muito bem. É onde o mundo contemporâneo passa a abolir o absolutismo, a Declaração de Direitos Humanos vem logo depois, né? Os regimes republicanos, a escravidão humana vai acabar, tá certo que o Brasil foi um dos últimos a abolir, mas aboliu, né? Eu acho. Mas isso lá no passado, 300 anos para cá, o mundo contemporâneo começa a ajustar as coisas. E uma das coisas fundamentais é a separação do Estado com a religião. Isso é regra imprescindível para um bom relacionamento. E para que esses poderes possam se desenvolver muito bem. Não estou dizendo que não se relacionam. A relação é impossível não acontecer. O que não pode acontecer é existir sobre o outro. Isso aconteceu, a religião, o catolicismo romano medieval especialmente, até o papado medieval, dominava o mundo, dominava os reis, consagrava e destronava reis pelo poder espiritual. Havia um discurso de que o Papa, é isso, né, professor Fanuel? O Papa é para o Estado o que o Sol é para a Lua.
o Estado só vai se aquecer na luz do Papa. Ó o discurso. O sol, então, seria a igreja, né? Seria o poder do Papa. Só que isso foi rompido. Haverá momentos do contrário. Como eu já expliquei, o Estado vai dominar sobre a religião. Esse tipo de relação precisa ter equidade e precisa ter equilíbrio. E todos os cristianismos que nós vamos ver a partir daí, será, especialmente o nosso, aqui que nos interessa, a nossa colonização, ela, a ferro e a fogo, nós já sabemos disso, como foi que aconteceu, mas tudo que se fazia em nome de Deus e em nome do rei. Essas vontades, elas não divergiam nunca, pessoal. Nunca. A vontade de Deus é a vontade do rei sempre. Então, quando as ordens religiosas, nessa interpenetração amazônica, né, estudando ali os textos da nossa Amazônia, nós vamos perceber que tudo que se faz na relação com o índio, com o negro, com todo mundo que está aqui colonizando a terra, é nessa pegada. Em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus, em nome do rei, em nome do rei, em nome do rei. Então, existe uma música, inclusive, muito irônica do próprio Legião Urbana, chamado Índios, que fala, em tese, uma resposta a tudo isso. Cada verso é como se o índio estivesse respondendo ao que está sendo feito por séculos e séculos no nosso país. Mas eu não vou abordar o nosso país, pessoal. Pasmem vocês. A minha abordagem final nessa palestra é sobre a Alemanha. Vocês lembraram do 7-1 agora, né? O que de bom e de ruim não veio da Alemanha, né? Um dia desse teve uma cacetada de 7-1. Não dá para esquecer. Quem é esse sujeito aí? Chama-se Richard Niebuhr. Falava com o professor Fanuel ali nos bastidores da palestra, de que para mim foi um profeta. Em 1929, ano da queda da Bolsa de Nova York, que quebrou o mundo, ele está escrevendo num livro chamado As Origens Sociais das Denominações Cristãs, ele está escrevendo o seguinte, pessoal, veja, 1929, entre guerras. Quando o cristianismo dos 3 primeiros séculos fez aliança com o Império Romano para se tornar a religião do Estado, seus líderes não se deram conta da extensão da rendição dos ideais supranacionais de Jesus e Paulo. Enquanto não fosse abandonada a ideia que buscava a identificação entre igreja e Estado, os líderes considerariam César o representante divino e chefe político de uma nova teocracia, 1929. Ele está fazendo uma reflexão do passado. E ele afirma, olha só, professor Fanuel, essa é a frase mais emblemática do livro acerca do cristianismo do século XX. O cristianismo tem frequentemente obtido aparente sucesso ao ignorar os preceitos de Jesus, como instituição interessada em autopreservar-se e em ganhar poder. A igreja tem às vezes achado a mensagem da cruz um tanto que imprópria, quanto a tem achado também os grupos nacionais e econômicos. Ao defrontar-se com grandes problemas sociais, vamos dizer quais são os problemas do mundo, da polis: guerras, escravidão, desigualdade social, a igreja descobriu convenientes ambiguidades na letra dos evangelhos, que lhe permitiram violar seu espírito e aliar-se ao prestígio e ao poder que tais males obtiveram ao se institucionalizarem. Esses males, a guerra, a escravidão, a desigualdade, como se fosse algo institucionalizado, vai acontecer. Tem gente que usa até Jesus, né, Belmiro? Jesus falou que os pobres sempre vão estar entre vós. Richard Niebuhr falava, alguns anos antes, de algo terrível que iria acontecer. Só para concluir a citação. Ele ainda está falando da igreja, adaptando-se às condições de uma civilização que Jesus determinara que fosse permeada pelo amor divino. Ela achou mais fácil dar a César o que é de César se a constatação do que podia pertencer a Deus não fosse tão intensamente exigida. Página 74 do livro.
E aí nós temos uma imagem. Pode desligar a segunda fileira para a gente ver bem, para saber se vocês estão enxergando quem é? Acompanhe que eu estou agora na conclusão da palestra, tá? Quem é? Hitler. Mas vocês sabem quem são os que estão à direita? Pelo menos os dois ali de preto? Pastores evangélicos. E atrás, os membros da igreja. E ao redor, oficiais do Terceiro Reich. Esse homem que Hitler está cumprimentando é o homem do qual ele escolhera, dentre todos os pastores da Alemanha, ele era de tradição luterana, para fazer algo que, ao ver de Hitler, seria a solução, não estou falando nem dos judeus, a solução final do problema que o cristianismo vivia por séculos. Hitler passou a frequentar avidamente. Nessa época nós não tínhamos internet, não tínhamos canais de YouTube, não tínhamos live. Então o Führer, que quer dizer líder, ele ia para a rádio. E os programas deles eram intensos. E eu queria dizer para vocês que eu juntei, professor Belmiro, duas falas do Hitler, uma que está lá no Santo Reich e outra que está no Hitler Speeches, que são os discursos de Hitler. E eu fiz uma reticência ali no meio para explicar a mudança do primeiro Hitler para o segundo Hitler. Em 1933, 34, na rádio, ele está dizendo o seguinte: por meu intermédio, a igreja protestante poderia tornar-se a igreja oficial, como é na Inglaterra. Aí esse intervalo significa o quê? Em uma outra obra, que o Hitler já chutou o balde, ele não aguenta mais, ele não liga nem mais para os protestantes, ele não está mais nem um pouco interessado em fazer da Alemanha uma igreja só. Ele diz abertamente: eu insisto que mais cedo ou mais tarde o cristianismo será superado e a igreja alemã estará sem um papa e sem a Bíblia. E Lutero, se ele pudesse estar conosco, nos daria sua bênção. Diversas igrejas protestantes da Europa simpatizaram e se coadunaram com o poder político do regime nazista a partir de 1933. Uma das principais razões de igrejas da Europa, em sua grande maioria, quase totalidade, pra vocês terem uma ideia, só na Alemanha ou em Berlim existiam 17 mil pastores, que eram em torno algo de 90 e poucos % que apoiaram o regime do Hitler. Mas até nos Estados Unidos. Mas um dos principais motivos é que ele atacava diretamente o comunismo, ou o socialismo, que estava ali se reinventando pós-Revolução Russa. Na Alemanha, essa aliança político-religiosa se expressou pela proposta de Hitler, de formação que eu estou ganhando tempo, quando eu apresentei para vocês há pouco o pastor Ludwig Müller. E eu vou logo dizer para vocês aqui quais foram os propósitos dessa igreja unificada. A necessidade de se remover todos os pastores que se opusessem ao nazismo, a expulsão dos membros de origem judaica, a aplicação do parágrafo ariano, a remoção do Antigo Testamento das Escrituras, a remoção dos aspectos que não fossem germânicos no culto. Escutem, a revisão do Novo Testamento por meio da adoção de uma interpretação mais heróica e positiva de Jesus. Não mais como crucificado, mas como o rei que lutou contra a influência judaica. Jesus seria, então, esse primeiro ariano. Vocês já assistiram Indiana Jones? Aquilo ali é reflexo daquilo que Hitler fez. Ele investiu nisso, mandou antropólogos, historiadores, arqueólogos viajarem, inclusive, à Ásia, o Oriente Médio, para identificar esse traço ariano para dar legitimidade ao genocídio terrível, diabólico que ele ele iria desenvolver na Alemanha. E o nosso pastor, Ludwig Müller, disse o seguinte: apoiamos o cristianismo positivo. Acabei de ler os tópicos. Professamos uma fé afirmativa em Cristo, adequando-nos à nossa raça e estando de acordo com a mentalidade luterana alemã. Escutem, mera compaixão é caridade, leva à presunção e afemina uma nação.
Sabemos da obrigação cristã da caridade para com os desamparados, mas também exigimos a proteção da nação contra os inaptos e os inferiores. Bispo Ludwig Miller, um mês depois da morte de Hitler, em 1945, ele também se suicidou. Vamos agora observar o que está acontecendo enquanto toda essa trama que eu acabei de relatar ocorria na Alemanha. Pastores, a minoria, líderes, acadêmicos, se reuniram em Barmen para uma declaração e foi publicada. Fanuel, isso me chamou a atenção, você vai trabalhar o metodismo, e o metodismo trabalhou muito com jornais. O impacto que a teologia possui na Alemanha, ou possuía na época, nessa dimensão pública. Quer dizer, os pastores não estão num cercadinho discutindo teologia doutrinária ou dogmática, ou numa cúpula. Eles estão publicando nos jornais da Alemanha. É como se você abrisse hoje o professor Fanuel numa matéria lá no jornal A Crítica, ou no jornal Em Tempo. Tal era o tamanho da importância e da influência desses pastores na vida pública da nação. Barth escreveu um documento e entregou ao próprio Hitler. Alguns teólogos desse movimento, líderes protestantes europeus, especificamente o grupo da resistência alemã, foi denominado Igreja Confessante. Eu grifei, são 6 tópicos, pessoal, vocês podem baixar na internet. Declaração de Barmen, são 6 tópicos. Eu grifei só esse tópico para a gente ganhar tempo. Rejeitamos o falso ensino de que a igreja seria permitido substituir a forma da sua mensagem e organização, a seu bel prazer, ou de acordo com as respectivas convicções ideológicas e políticas reinantes. 1934. Se o Nibel já havia sido profético em 29, esses teólogos, essa minoria de teólogos e pastores alemãos, continuam sendo e se expressando na esfera pública. Eu vou ler sobre algum deles. Em 1935, foi o ano que o Hitler não quis mais saber de nada. Tirou o Ludwig e contratou um ministro da Justiça do nazismo, do regime nazista, para ser o líder responsável por assuntos da igreja. Porque aí ele já havia desistido da igreja protestante. Martin Niemöller, pastor em Berlim e pronunciado crítico do governo, foi preso e permaneceria na cadeia por 8 anos. Quase todos os pastores que criticavam o governo foram recrutados pelo exército e enviados para a frente da batalha. Exigiu-se que todos os professores das universidades alemãs assinassem uma declaração de apoio incondicional ao Reich, ao líder, a Hitler. Karl Barth recusou-se a assinar e voltou à Suíça. Tem até uma história que o professor Belmiro publicou um dia desse, que ele teria dito no último encontro com seus alunos na sala de aula: gente, o mundo acabou. Exegese, exegese e exegese. Quer dizer, agora era a hora mais do que nunca de ler a Bíblia direito, porque estava usando a Bíblia para qualquer coisa. E o Barth está bem jovem aqui, Fanuel. Conhecia essa foto? Olha aí. A igreja não crê num estado determinado, nem numa determinada forma de governo. Ela proclama o evangelho em todos os reinos desse mundo. Proclama-o também no Terceiro Reich. Mas não sob ele, nem em seu espírito. O teólogo deve permanecer vigilante em sua atribuição específica. Um pássaro solitário no telhado, portanto, sobre a terra, mas sob o céu aberto, ampla e incondicionalmente aberto. Vocês, teólogos, isso é para vocês, isso é para nós, isso é profético. E o Niemöller chegou a dizer sobre a subserviência da igreja alemã: quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio, eu não era comunista. Eles prenderam então os social-democratas, que são os de centro. Eu fiquei em silêncio. Eu não era um social-democrata. Eles vieram então buscar os sindicalistas.
Eu não disse nada. Eu não era um sindicalista. Quando eles buscaram os judeus, eu fiquei também em silêncio. Eu não era judeu, então eles vieram me buscar. Já não havia ninguém que pudesse protestar. Niemöller passou 8 anos num campo nazista. Mas o mais emblemático de todos, e o mártir de todos eles, é Dietrich Bonhoeffer. Estava em Londres enquanto tudo isso acontecia, em 1935. Voltou à Alemanha, consciente de que estava arriscando a sua vida. O que os colegas dele disseram a ele? Colegas alemães logo seriam forçados a optar entre o patriotismo e a verdade. Os colegas de Dietrich Bonhoeffer lhe oportunizaram ficar na Inglaterra, ensinar, fazer igreja, ou ir para os Estados Unidos. Quando ele viu o que estava acontecendo no seu país, como um patriota, como um verdadeiro patriota, ele disse: eu sei qual dessas alternativas eu devo escolher, mas não posso fazer tal escolha em segurança, porque tinha que escolher entre patriotismo, segundo Reich, e a verdade. E ele acabou sendo preso, depois de plantar um seminário, pelo menos, clandestino, em algumas igrejas, e há relatos de que 150 alunos de Dietrich Bonhoeffer foram presos, mandados para o campo de trabalho e mortos ali. Eu vou terminar, pessoal, minha palestra, porque todo mundo sabe o que aconteceu em 1945. A Alemanha estava desolada, destruída. Imagina aquele ambiente de catástrofe. E a Universidade de Heidelberg estava abrindo as portas. E um historiador da igreja, chamado Hans von Campenhausen, ele recapitulava a importância histórica da obra de Agostinho no livro chamado A Cidade de Deus, que é uma verdadeira filosofia da história. A queda do Império Romano oferecera ao pensador cristão, Agostinho, a ocasião de uma profunda e renovadora reflexão histórica. O teólogo deve saber interpretar o evangelho de acordo com a leitura do seu tempo. A recuperação da história agora era a tarefa confiada à teologia. E quando eu lembro dessa cena, o Gibellini mostra, professor Belmiro, de que os estudantes estavam todos destruídos psicologicamente. Eles tinham voltado da guerra, do fronte. Eles estavam arrasados, que a maioria deles acreditava no Hitler. E eles estão, do ponto de vista psíquico, destruídos. E aí tem um historiador para dizer: ei, presta atenção no que aconteceu lá atrás. Enquanto Roma caía, a igreja, que agora era protegida por Roma, achava que sem Roma era impossível ser igreja. De que quando Roma caísse totalmente, seria impossível ser igreja, porque os bárbaros iriam nos dominar, iriam nos destruir. Agostinho planta então, Marcelo, o primeiro referencial do sentido de igreja universal, ou de sentido como de igreja no sentido orgânico, organismo, dissociado de qualquer poder, ainda no quarto século. E o Agostinho é o intérprete da história dos 3 tempos que eu acabei de explanar para vocês. A pergunta no início da nossa palestra: podemos aprender da história? Sim, podemos aprender da história. Primeiramente e primordialmente, ressignificando hoje a obra de Jesus de Nazaré sob a representação da cruz. Segundo, não apenas conhecendo a história e o rosto multifacetado de Constantino o Grande, mas atentos hoje à percepção de seu espírito enquanto artífice do poder da fé. Por último, por meio dos fios e dos rastros da história da fé cristã, compreender hoje os cristianismos e sua relação com o poder. Respondo de novo: sim, podemos aprender da história. Ao descobrirmos se nossa teologia é útil ou inútil, se nossos discursos e pregações transformam ou desformam a fé das pessoas, se o que falamos sobre Deus pode ser provado pelo que falamos sobre o mundo, se sabemos ou podemos interpretar no nosso tempo e espaço a nossa participação na história dessa fé
e confirmar, pelo dizer de Agostinho, de qual cidade somos cidadãos. Agostinho disse isso na cidade de Deus, que a fé de vocês então acorde. A natureza viciada pelo pecado dá à luz a cidade dos homens. A graça dá à luz a cidade de Deus. E assim 2 amores geram 2 cidades. Que cada qual de vocês se pergunte o que ama e descobrirá de qual cidade é cidadão. Se descobrir que é cidadão da cidade dos homens, arranque do seu coração a ganância. Se descobrir que é cidadão da cidade de Deus, aceite então a sua escravidão e aguarde a sua próxima libertação. A verdade pode ser temporariamente escondida, mas não poderá ser vencida jamais. A iniquidade poderá aparecer com frequência, mas triunfar jamais. A cidade dos homens morrerá, mas a cidade de Deus é e estará eternamente viva. Obrigado.